A trama golpista de Bolsonaro e seus aliados revelada pela PF e pelo STF. O Brasil viveu uma semana de fortes emoções no cenário político, com a divulgação de provas e vídeos que expõem a tentativa de golpe de Estado planejada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, antes e depois das eleições de 2022. A Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal foram os responsáveis por desvendar e tornar públicos os detalhes da conspiração, que envolveu militares, ex-ministros, deputados e influenciadores digitais. A operação da PF, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, cumpriu na quinta-feira, 8, mais de 30 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão, entre eles o de Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, que teria levado ao ex-presidente uma minuta de decreto golpista, prevendo a prisão de autoridades como o próprio Moraes, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro do STF Gilmar Mendes. A PF também apreendeu o passaporte de Bolsonaro, que entregou o documento no mesmo dia. As provas colhidas pela PF se basearam na delação premiada do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, que entregou um vídeo de uma reunião ministerial realizada em 5 de julho de 2022, há 3 meses das eleições, na qual Bolsonaro e seus auxiliares discutiram cenários golpistas. O vídeo foi encontrado no computador de Cid e teve o sigilo derrubado pelo STF na sexta-feira, 9. No vídeo, Bolsonaro aparece dizendo aos ministros que era necessário agir antes das eleições para que o Brasil não virasse uma grande guerrilha. Ele também afirmou que Lula venceria as eleições e que as pesquisas estavam certas, de acordo com os números que estão dentro dos computadores do TSE. Bolsonaro ordenou que os presentes participassem da redação de um documento que afirmasse ser impossível definir a lisura das eleições e incluísse elementos externos, como a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Entre os ministros que participaram da reunião estavam Anderson Torres, então da Justiça, Paulo Sérgio Nogueira, então da Defesa, e Augusto Heleno, então do Gabinete de Segurança Institucional. Todos eles foram alvos da operação da PF, assim como os comandantes das Forças Armadas, que também estavam presentes. Segundo a PF, Bolsonaro apresentou a minuta de decreto golpista aos comandantes militares e ao ministro da Defesa, em reunião convocada por ele próprio. A PF também investiga a participação de deputados e influenciadores digitais na disseminação de notícias falsas sobre fraude nas urnas e na organização de atos antidemocráticos. Um dos alvos é o deputado Nicolas Ferreira, PLMG, que chamou Lula de ladrão em um evento da ONU, em novembro de 2023. A PF solicitou ao STF a abertura de um inquérito contra ele por injúria. Enquanto as provas da trama golpista vêm à tona, o presidente Lula tenta manter uma postura de diálogo e pacificação com os demais poderes. Na quarta-feira, 7, ele se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para selar a paz após semanas de troca de críticas nos bastidores. Segundo fontes, a conversa durou mais de 1h30 e foi cordial e produtiva. Lula teria assegurado a Lira que manterá um canal direto para resolver questões na relação com os parlamentares e se comprometeu a se envolver mais nas negociações. A trama golpista de Bolsonaro e seus aliados revelada pela PF e pelo STF é um dos assuntos mais comentados e polêmicos do momento. A sociedade brasileira espera que a justiça seja feita e que a democracia seja preservada. Acompanhe as próximas notícias sobre esse tema em nosso canal.